gente, este é o canal Graça e Fé. Fiquei uns dias sumida, né? Mas estou de volta. Há uma dificuldade, né? Por causa do tempo. Eu estou lutando para encontrar tempo, mas eu creio que Deus vai prover. Mesmo que eu não vou fazer nada com grande profundidade, mas é um básico, mas mesmo o básico precisa de tempo para fazer alguns estudos, né? Mas, se Deus quiser, Deus vai prover, né? Uma condição melhor para me proporcionar mais tempo. E porque agora nós estamos entrando no estudo do Gênesis, fazendo a leitura e explicações, então agora eu dependo mesmo de tempo para estar fazendo os estudos, né? Então tem sido muito corrido, mas enfim, eu creio que Deus vai entrar com a providência e vai ser solucionado esse problema, né? Então, como eu disse nos vídeos anteriores, né? Nosso propósito é fazer leituras e explicações, né? Para poder fazer o roteiro do plano da salvação, discorrendo as escrituras, principalmente para os novos convertidos, né, na verdade, sobre o plano da salvação de Deus, né, para a gente poder ver o roteiro certinho, como foi perfeito, como essa salvação de Deus, ela foi estabelecida na eternidade, antes da criação do mundo, antes da criação do homem, antes da criação de tudo que existe. Então Deus, ele já havia planejado esta salvação. Então não é coisas que alguém recebeu uma revelação e tal. Não, é coisas que Deus, ele planejou desde a eternidade. E Deus nunca mudou esse plano, né? Deus nunca mudou. Nunca, Deus falou, não vai dar certo, eu vou mudar, então vamos fazer outros meios. Não, este é o plano de Deus para a salvação da humanidade, e este plano estabelecido na eternidade, antes da criação do mundo, e nós vamos ver nesses estudos o discorrer no discorrer das escrituras, o roteiro deste plano, como ele é perfeito, fiel, infalível e imutável. Ele não falhou em nada. Ele ocorreu de maneira perfeita, sem falhar, sem faltar nada do que foi profetizado, que Deus foi trazendo, né, revelações acerca deste plano, né? Ele mostra um fundamento, começo, precisamente ele mostra o começo, e ele vai com toda a firmeza mostrando a sequência até a consumação da obra da redenção, e depois sendo ratificada essa obra de maneira poderosa com a ressurreição de Jesus e o retorno ao céu, não visto por um homem, mas visto por muitas pessoas, muitas pessoas que estavam ali, e a ressurreição de Jesus, que não foi vista por meia dúzia de pessoas, mas por mais de 500 pessoas. Tanto a sua morte foi assistida, né? A confirmação, a comprovação da sua morte, que foi assistida por centenas, talvez até milhares de pessoas, né? E os que acreditavam e também os demais, pessoas de muitos lugares estavam ali reunidos e viram a crucificação, a morte, né? Assistiram a cena, e depois ele ressuscitou como havia predito, e também foi visto por muitas pessoas, e depois ele ascendeu ao céu também diante de muitas pessoas. Então o plano da salvação é perfeito, e não só essas afirmações, mas a confirmação pela
continuidade do poder e da obra, da manifestação da obra de Deus na sequência depois da ascensão de Cristo aos céus. Então, como ele disse que aconteceria, que ele faria por meio dos seus discípulos, ele fez e ele continua operando até os dias de hoje, né? Então, é uma obra comprovada, confirmada, né? Ratificada por completo por Deus, e não tem como desfazer aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz é perfeito e é imbatível, porque o poder do plano da salvação e o seu valor e a sua obra que é manifestada na vida dos que recebem a salvação é algo que não pode ser negado. Podemos ver que o inimigo, ele lutou contra a salvação de Deus, ele lutou desde o princípio da criação humana, ele tem trabalhado, ele tem lutado, ele infelizmente obteve êxito em sua tentativa de levar o ser humano ao pecado, mas ele não obterá a vitória final, e mesmo no decorrer dos séculos, ele nunca foi o vitorioso, por mais que às vezes parece que ele está tendo vitória, mas são coisas momentâneas, e Deus, ele sempre prevaleceu e sempre prevalecerá, né? Então, mas nós podemos ver o Gênesis, ele vai nos mostrar o fundamento de todas as coisas. Nós vamos ver sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a sua autoridade, sobre a sua soberania. Vamos ver que Deus, ele é um ser que ele não é um ser solitário. Nós vamos ver que Deus, ele é um ser que ele subsiste em mais de uma pessoa. Então, nos versículos, no decorrer das Escrituras, isto vai ficar claro, mas ali no princípio ainda está bem resumido essa revelação divina, mas isto vai se tornando claro, porque a Bíblia Sagrada, ela é uma revelação progressiva, e mais adiante nós vamos ver que Deus subsiste em 3 pessoas, né, que vai ser mostrado nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos ver que esses 3 seres são de igual forma plenamente poderosos, plenamente santíssimos, perfeitos. Todos os atributos da divindade santa de Deus, os 3 possuem de igual forma, e nós vamos ver esses 3 seres envolvidos na criação do homem, na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Nós vamos ver eles agindo na obra da redenção e na obra da justificação do ser humano. Enfim, nós vamos ver que esses 3 seres trabalham perfeitamente unidos, como se fossem uma só pessoa, um só ser, mas nós vamos ver com toda clareza que é 3 seres, né, que se tornam um só Deus. Então Deus, ele subsiste em 3 pessoas, mas formando um só Deus. Mas as 3 são plenamente divinas, plenamente perfeitas, plenamente santíssimas, plenamente poderosas, e as 3 formam um só Deus. Então nós vamos ver tudo isso, e ali no Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, ali está todas as informações, porque ali Deus mostra tudo isso que eu já citei, né? O caráter de Deus, a criação humana, né? O plano da salvação de Deus, né? Mas esse plano Deus já havia feito na eternidade, por ser ele um ser atemporal, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Da onisciência de Deus. Então, Deus fez o plano da salvação na eternidade, e quando o ser humano pecou, Deus apresenta o plano da salvação, e depois a Bíblia vai mostrar
no desenvolver, no decorrer dos tempos, Deus vai trazendo revelações a respeito desse plano da salvação, e Deus vai fazendo revelações, e esse andamento, essa trilha vai se cumprindo, né, passo a passo, né, o surgimento de tudo aquilo que Deus foi predizendo, né, de pessoas que estariam ligadas de alguma forma a este plano, pessoas que seriam a linhagem do Salvador e tal, e Deus vai prosseguindo, Deus vai falando, Deus também vai profetizando como que seria, o que aconteceria com ele, todas as coisas que sucederia na vida dele, né, também a sua evangelização, sua rejeição, a rejeição a ele, né, e a sua morte, sua ressurreição, e o seu poder, o seu triunfo, né, na ressurreição, e todas as coisas, né. Então Deus, como eu disse, a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Então eu quero estar mostrando esse segmento nessa trilha, né, que foi acontecendo. Muitos já fizeram essa trilha, mas cada um tem sua forma, né, de expressar, e eu vou fazer da forma minha, né, simples, mas vou procurar estar explicando da melhor forma que eu puder, para que possa haver uma clareza, né, um entendimento sobre a veracidade desse plano perfeito de Deus para a salvação do ser humano, né? Então o plano de Deus, ele jamais mudou, ele jamais mudará, é o mesmo plano que Deus fez na eternidade. É esse plano, é por meio dele que Deus vai salvar as vidas que serão salvas, é por meio deste plano, porque o plano de Deus é perfeito e ele não precisa de ser modificado, de ser melhorado, porque este plano ele tem poder para salvar, como eu já disse antes, milhões de mundos. Se tivesse milhões de mundos dessa forma, né? Mas não existe. A Bíblia mostra que existe este mundo, onde há ser humano neste mundo apenas. A Bíblia não dá nenhuma base de um outro planeta com seres humanos. Não mostra nenhuma base sequer de ter vidas em outros planetas, né? E como eu estava dizendo, né? Deus, ele fez esse plano perfeito, e o inimigo, ele tem lutado contra esse plano, ele tem lutado contra a palavra de Deus de forma geral. A gente pode estudar o Gênesis do começo, ali do princípio, podemos fazer um estudo ali, e nós vamos ver que esse fundamento é terrivelmente combatido. Nós vamos ver que há uma guerra espiritual contra essas afirmações do Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 12. A gente vai ver que há uma guerra espiritual, porque se o inimigo desfizesse, né, jogasse por terra esses capítulos, então perderia todo o fundamento, toda a base, né? É o alicerce, né, de toda a sequência das Escrituras. Então ali está tudo, está o porquê de todas as coisas, está ali a base de tudo, né? Ali Deus também dá as instruções para o homem, como viver em civilização, a ordem, as ordenanças, não matarás, né, e tal. Tudo está ali no Gênesis, né? Depois Deus aperfeiçoa, né, muitas as suas leis, as explicações, mas ali já está tudo, né? Já está tudo no Gênesis, e também o plano da salvação, tudo está ali. A obra da redenção está tudo ali descrita no Gênesis, né? Então, nós podemos ver, se a gente for avaliar cada ponto-chave do Gênesis, nós vamos ver quão grande é a perseguição contra este alicerce das Escrituras, contra o Gênesis,
né, que é o alicerce. Aí depois vem a perseguição novamente no Segundo Testamento, né, que é o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele tem o seu alicerce lá no Velho Testamento, porque o Novo Testamento é a sombra, é a realidade, é a realização do Velho. O Velho é a sombra do Novo, né? Então, no Velho, Deus apresenta o Salvador, Deus revela o Salvador. Então, o Salvador é manifestado no Novo Testamento. Então, lá mostra o Salvador por revelações, por símbolos, né? Mas ali está a realidade de tudo, o cumprimento de tudo, né? Então, eu precisava fazer, antes de nós entrarmos nas explicações, era necessário fazer essas considerações, porque nós vamos ver que realmente há uma resistência, né? E essa resistência é espiritual contra todo esse conteúdo, contra este princípio da criação, do primeiro capítulo até o capítulo 12, né? Principalmente, né? Mas no próximo vídeo nós vamos dar continuidade neste assunto, né? Então nós vamos fazer a leitura do Gênesis, começar a leitura. Estarei fazendo a leitura do Gênesis. Eu vou estar lendo 3 a 4 versículos e fazendo as explicações. Então, até o próximo vídeo.